Nesse caso, diz que durante a fabricação de um reator modela-se uma chapa metálica retangular devido ao processo de tempera térmica. A densidade da massa da chapa não é uniforme. A chapa ocupa um volume que deve entender-se a partir dessa escrita em amarelo, que o domínio, nesse caso, está em uma região de pontos x e y tal que, é o que representa essa linha, tal que x esteja entre 0 e 2 e y esteja entre 0 e 3 em unidades de comprimento, metros. A função que descreve a densidade de superfície da massa está dada por essa expressão. É uma densidade superficial de massa, quilogramas por metro quadrado. Nesse caso, a grossura da chapa é constante, mas o importante é que houve uma distribuição de massa não homogênea em toda a sua superfície, expressa mediante um comportamento linear no eixo x e linear no eixo y. Calcular a massa total da chapa, qual deverá ser? Para responder essa pergunta, poderíamos desenhar ou expressar pictoricamente a densidade superficial de massa, sendo que a cor azul representa uma densidade mais baixa, justamente no ponto x e y equivalente a zero, mas quando x aumentar e y aumentar, o seu valor máximo será de 12 kg por metro quadrado. Tendo esse degradê de cores fazendo alusão aos valores de densidade diferentes, da menor para maior, a ideia será considerar um pequeno quadradinho infinitesimal que abrange uma área infinitesimal. E esse quadradinho, nas coordenadas cartesianas, tem largura e comprimento, um diferencial em x e um diferencial em y. Mas, se abrange uma área dessa chapa, por sua vez abrange um diferencial de massa, e esse diferencial de massa está nessa posição x e y dentro do intervalo de 0 a 2 e dentro do intervalo de 0 a 3 no eixo y. Mas esse diferencial de massa será equivalente à densidade superficial de massa vezes o diferencial de área, que expressa-se como um dx vezes um dy. Para determinar justamente a massa total, haveria que somar todos os infinitésimos de massa que pertencem à chapa. Espero fazer-me entender com a ideia, porque somar todos os infinitésimos de massa seria imaginar que soma-se todos os infinitésimos que pertencem a essa região, e essa região, até intuitivamente, poderíamos dizer, a soma de todos os pedacinhos e quadradinhos que pertencem à chapa será equivalente à massa total. Ou, em outras palavras, o que aplicou-se aqui foi o teorema fundamental do cálculo, ainda assim aplicado para duas variáveis, duas integrações. Mas o que significaria, traduzido às palavras comuns de uma pessoa? Basicamente, interpretar essa integração de uma região que está no intervalo em x de 0 a 2 e no intervalo em y de 0 a 3, considerando a função e tendo presente os dois diferenciais. Mas traduzido para a linguagem coloquial e comum de uma pessoa, seria um pedacinho de retângulo de largura e comprimento delta dx e dy, que será varrido na posição em y igual a 0, uma diferença de y um pouquinho maior, outra diferença de y outra um pouquinho maior, sendo essa varredura entre 0 a 2 no eixo x, continuando até finalizar com o último valor de y, que será 3, varrendo de 0 a 2. Em poucas palavras, uma integração que poderíamos começar primeiro a respeito do eixo x e finalizar com o eixo y. Para esse caso, a função primitiva em relação ao eixo x da função que está expressa para a densidade seria 5, uma constante, 2x, a sua primitiva, podemos expressá-la, e y é uma constante a respeito de x, ou seja, que a função primitiva da função da densidade superficial de massa seria, a respeito de x, 5x mais x ao quadrado mais x vezes y, que, se for avaliada, ou melhor dito, aplicando o teorema fundamental do cálculo, avaliada no limite superior, teria-se justamente que todos os termos que têm x serão, aqui 2 vezes 5, 10, 2 ao quadrado, 4, e 2 vezes y, 2 vezes y. Menos no limite inferior, os três termos são nulos, vale a pena escrevê-los só por agora, e, de fato, teria-se a nova função a ser integrada, mas em relação ao eixo y, sendo que desse 4, 14.
Mas a função respeito de y, aí entraria a próxima pergunta. Respeito de y, qual será a primitiva dessa função? A resposta seria 14y mais y ao quadrado, que é avaliada no limite superior e inferior, seria 14 vezes 3, 42, e 3 ao quadrado, 9. No limite inferior, seria 0 e 0. Mas isso implicaria que a quantidade de massa abrangida ou que pertence à chapa com a densidade não homogênea de massa por superfície, ou a densidade não homogênea superficial, seja equivalente a 51 kg. Nesse exercício, podemos considerar, nesse exemplo, que em um laboratório de química houve um derramamento de um reagente volátil. O sistema de exaustão confina a nuvem de gás em uma área triangular delimitada pelas retas x equivalente a 0, y igual a 0, y igual a 4 menos x, as três informações expressas em metros de comprimento. A concentração do gás no piso está modelada pela função concentração bidimensional 10 menos x menos y, diminuindo proporcionalmente em x e proporcionalmente em y. As unidades da concentração são miligramas por metro quadrado. E entraria a pergunta: qual é a quantidade total de massa do gás tóxico no piso dessa área delimitada? Para respondê-la, poderíamos pensar que representativamente seria a concentração maior na origem, e à medida que afasta-se da origem, o degradê de cores mostra que a concentração diminui proporcionalmente em x e proporcionalmente em y. Mas nesse caso, segundo a informação, há uma reta horizontal na imagem ao longo do eixo x, ao longo do eixo y, e delimitada pela função 4 menos x, ou seja, uma diagonal que junta os pontos y igual a 4 e o x igual a 4. Nessa região triangular, haveria que fazer a análise: qual será a massa total do gás que extravasou, que derramou-se, que perdeu-se, que está vazando? A resposta seria que esse diferencial de área abrange um diferencial de massa, que por sua vez o diferencial de massa expressa-se mediante a concentração de massa por superfície, miligramas por metro quadrado, vezes o diferencial de superfície nas coordenadas cartesianas, dx, dy, que por sua vez poderíamos integrar. Se somássemos todos os infinitésimos de massa na região triangular, teríamos a massa total. Mas, que surpresa! A região triangular implica diretamente uma condição para um dos limites da integração. Em relação ao eixo x, seria de 0 a 4, mas em relação à altura, estaria contida por baixo dessa reta que interliga o ponto y igual a 4 e x igual a 4, ou seja, que há uma variável que depende da outra, ou há um limitante de integração, um limite de integração que depende da outra variável. Dessa forma, deveríamos começar a fazer o processo de integração dupla, primeiro mediante a variável cujo limite de integração depende da segunda informação, ou seja, nesse caso, y está contido a altura em y que seja por baixo da reta que passa pelo ponto y igual a 4 até o ponto x igual a 0, sendo essa função expressa aqui como sendo o seu limite superior. Ou seja, começando necessariamente, nesse caso, pela variável y, teria-se que a sua primitiva será equivalente a 10y menos x é uma constante a respeito de y, ou seja, menos 10y, e y, a sua primitiva, seria o meio de y ao quadrado. Avaliando no limite superior e no limite superior, onde tem-se y, agora seria 4 menos x. No limite inferior, também será avaliado, mas nesse caso será 0 vezes 0 vezes 0, não será escrito para simplificar aqui a imagem. Mas no limite superior observa-se que há alguns termos que poderiam ser simplificados, aplicando a propriedade distributiva 10 agindo no termo x também e expandindo esse termo binomial, teria-se que após uma expansão, tem-se que alguns termos poderiam se cancelar, principalmente esses dois,
Alguns termos poderiam se simplificar, porque tem x ao quadrado menos x ao quadrado pela metade, ou seja, 1 meio de x. E, portanto, alguns termos poderiam ser subtraídos, 40 menos 8. Dessa forma, a função a ser integrada posteriormente em relação a x, com uma escrita mais simplificada, seria 1 meio de x ao quadrado menos 10 vezes x mais 32, cuja primitiva é equivalente a x ao cubo dividido por 3, mas já estava dividido por 2, ficando 1/6, menos x ao quadrado vezes 5, porque a sua derivada, a segunda potência dessa multiplicando 5, ficaria 10, sendo essa a sua primitiva, e 32, uma constante, 32x. Avaliada no limite superior, seria 4 ao cubo, 64 sextos, 4 ao quadrado, 16 vezes 5, 80, e 4 vezes 32, 128. No limite inferior, equivalente a zero. Mas somando todas as informações, tem-se que a quantidade de massa que vazou do próprio gás é equivalente a 58,67 miligramas.